nós, irmãos. Os irmãos podem abrir em João 15. Eu vou ser bem rápida, tá? Porque é tão rapidinho essa palavra, é uma palavra assim, né? Já aconteceu tudo que a palavra vai falar. Então, né? Glórias a Deus, aleluia. Glorifica esse Deus, irmãos. Porque Ele está aqui, Ele passeia no meio de nós. Amém? Imagina a igreja. Se o mundo não tivesse o Espírito de Deus conosco, se o Espírito Santo não estivesse nessa terra, o que seríamos de nós? Viveríamos numa escuridão profunda, em trevas. Mas Ele está no meio de nós ainda. E Ele vai ficar conosco até Jesus voltar e buscar a tua igreja. E iremos subir com Ele. Temos que ter essa esperança. É por isso que somos felizes. Temos que ter essa alegria guardada no coração. Por maior tristeza que passamos no dia a dia, angústia muitas vezes, né? Situação difícil muitas vezes. Mas lembre-se, marque essa palavra. O Espírito de Deus, Ele está conosco. Amém? Jamais Ele vai nos desamparar. Se você não virar as costas para Ele, Ele também não vai virar para você. Se você ficar com Ele, Ele fica com você também. Amém? E eu quero dizer para vocês aqui em João 15, vai ser as últimas instruções que Jesus Cristo deu para os seus discípulos. Ele estava explicando aos discípulos dele a razão da saída dele no mundo. Que ele estava indo embora, que ele sabia que ia ser crucificado, né? E que ele ia mandar o Consolador, que é o Espírito de Deus que está aqui conosco. Então eu não vou ler inteiro, que é muito grande, mas em João 15, versículo 12, diz assim. É Jesus dizendo para os discípulos dele. Os discípulos de Jesus hoje, irmãos, é eu e vocês. É os cristãos, é os crentes, viu? Ele diz assim, ele explicando para os discípulos dele, que lindo. Você imagina Jesus agora, fecha seus olhos. Imagina Jesus sentado com os discípulos dele. É para aqueles que ele tinha que falar. Ele não podia sair falando para o mundo. Para aqueles que duvidavam, não duvidava, cria, depois não cria, né? Ele estava ensinando os discípulos o que seria depois que ele não estivesse mais aqui. Como eles teriam que agir, o que eles teriam que fazer. E eu vou no versículo 12, diz assim. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior valor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito acontecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vós nomeei, para que vedes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, por não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é servo maior do que o seu Senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Igreja, diz amém. Glórias a Deus, pode se assentar. Essa palavra é muito nítida, não teria nem que explicar nada. Essa palavra é uma palavra muito nítida, não tem nem que explicar nada. Jesus sentado com seus discípulos, explicando a eles o que seria, que ele iria embora dessa terra. E os discípulos não entendiam nada, porque eles também, acho que eles não acreditavam nisso ainda. Jesus falava em parábolas muitas vezes, e eles, até Jesus morrer, eles não acreditavam que ia acontecer. Jesus explicando a eles, eles foram entender tudo isso depois que Jesus se foi. Jesus dizendo, preparando a alma deles, explicando para eles, né? Que viria o Consolador que está conosco até no dia de hoje. Jesus dizia para eles assim: se queres ser meu amigo, terá que ser inimigo do mundo. Por quê?
Se quiser ser inimigo meu, serás amigo do mundo. Por quê? Se você for amigo de Jesus, você tem que largar as coisas da terra, as coisas que não convêm a Deus, as coisas do mundo, as coisas ilícitas, aquilo que entristece Deus. Você não pode servir duas coisas ao mesmo tempo. Nós não podemos, meus amados. Ele quis dizer, nós não podemos servir Jesus e servir o inimigo. Quem é o inimigo de Deus? É Satanás. Eu sempre digo, o Satanás, o inferno todo, eles têm raiva, não é de nós. O ódio deles é de Deus. A raiva do diabo é do Senhor. É porque nós servimos ao Senhor, é que Ele quer se vingar de nós, machucar o coração de Deus. O negócio não é com nós. Ele quer destruir os filhos de Deus para vingar do Pai. Mas só que se nós estamos certinho com o Senhor, Ele não destrói não. Que ainda a força maior está lá em cima. E ainda a força maior é o Espírito de Deus está conosco aqui. Que nos protege, nos livra e cuida de nós. Então o Senhor Jesus disse para os discípulos dele. Ele nem dizia que era Senhor. Ele chamou os discípulos de amigos. Amigo é aquele que confia. É aquele que você pode confiar. Um verdadeiro amigo. Hoje em dia nós temos um só amigo, que é Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Nem na terra, entre aspas, vamos falar a verdade, ninguém mais é amigo de ninguém. Está muito difícil a situação. Mas nós temos um amigo verdadeiro. É aquele que você pode ajoelhar teu joelho no chão. Mesmo se estiver em pecado, se você se arrepender naquela hora, se ajoelhar, se precisar da ajuda do Senhor, Ele te perdoa naquele minuto. Se for de arrependimento à alma, Ele te perdoa, te ajuda, estende as mãos. Jesus deve viver assim, com as mãos estendidas dia e noite, ó, querendo resgatar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sofrendo. Ele não quer jamais perder nenhuma alma. Não convém para Deus perder nós. Não convém, porque nós somos criatura do Senhor, nós somos filhos de Deus. Que pai quer perder um filho? Nenhum pai quer perder um filho. Ele nos ama, igreja. Diz o Senhor Jesus, Ele dizia para os discípulos dele: não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Olha o privilégio que... Preste atenção, os discípulos também são vocês, são eu, são eles. Os discípulos já morreram, né? Daquela época. Mas nós ficamos no lugar. Nós temos que fazer tudo aquilo que Ele deixou instruído para os discípulos dele. Nós é que temos que fazer isso agora. E Ele dizia: não vos chameis de servos, chameis vocês de amigos. Porque Ele quis dizer que tudo que era revelado pelo Pai que está no céu, o Senhor Jesus revelou para os discípulos dele. Que pelo Espírito de Deus, a palavra dele é uma palavra revelada. Aquele que é do Senhor. Se você abrir a Bíblia, ler por ler, você não vai entender nada. Você vai ficar meio perturbado. Porque a palavra de Deus confunde a cabeça se você não tiver o Espírito de Deus. Se o Espírito Santo de Deus, Ele não te iluminar, não te der o discernimento, você não vai entender nada. É a mesma coisa de ler um livro de quem você nunca viu na vida. Mas, pelo Espírito de Deus, Ele te revela cada palavra, coisa impossível que você nunca imaginou, coisas do profundo, do alto, coisas lá de cima. E Jesus, Ele não veio na terra à toa, meus amados. Ele veio na terra para revelar os segredos espirituais para aqueles que estão com o coração aberto, aqueles que queriam. E os discípulos deles amavam Ele. Ele deixou todas essas instruções. Ele disse: o mundo vai perseguir vocês, assim como perseguiu quando Jesus se foi. Os discípulos sofreram muito, como nós também hoje em dia somos perseguidos nessa terra. Fala que é crente, o mundo se vira. Vai na escola, as crianças, já é perseguido as crianças desde a escola. Está estudando? Se é crente, até os professores deixam de lado. Está no serviço? Pode ver, quem é o perseguido? É o cristão que está ali. Eu estou dizendo cristão verdadeiro, viu? Tá complicada a coisa. Tem muitos cristãos, entre aspas, que não são verdadeiros. Que se dão de cristão, mas não é. Só que o Senhor Jesus está vendo tudo isso também. Não adianta a gente ter cara de crente, roupa de crente, coração do ímpio, virou as costas. Os irmãos pensam: aquele ali é crente mesmo. Não, tem um Deus lá em cima que está vendo tudo. Aquilo que está no oculto e no escondido. E esse, um dia Ele vai cobrar de mim e de você o que nós fizemos de errado, no escondido, no oculto. Nós vamos ter que pagar aquilo que nós fizemos. Ele disse nessas palavras aqui, ó: enquanto Ele não veio mostrar ao mundo o que era verdade, até aí não tinha pecado. Mas depois que conheceu a verdade, aí já não tem mais, não tem desculpa mais. Aí é ou não é? Ou é céu ou é inferno. Hoje é um dia, né? Tem muita gente aqui que
pode se reconciliar com o Senhor, pedir perdão, né? Hoje é um dia que está o sangue de Jesus, está o corpo do Senhor ali, que daqui a pouco vai ser consagrado. É uma noite de festa maravilhosa. Aquele que tem a honra de tomar e de comer o corpo de Cristo, né? Estamos participando daquela mesa dos discípulos até hoje, até Ele voltar. E Ele está em breve, Ele está voltando, meus amados. Em breve Jesus está voltando. E nós não podemos perder a nossa vida. 50 anos, 40 anos, 30 anos, 100 anos, 80 anos. Perder por nada esses anos, para depois ficar na eternidade aonde? Temos que viver cada dia a dia. Seguir os conselhos que Ele deixou para os discípulos dele. Seguir o que pode ser seguido certinho. Tentar fazer o melhor para Deus. Ajudar as almas que estão caídas. Levantar, orar. Ninguém está aqui sentado à toa. Se você veio aqui nesta noite, você não está sentado à toa. Algum dom você tem. Deus não levanta ninguém, não escolhe ninguém para não ter dom nenhum, para não fazer nada na terra. Deus, Ele não levanta ninguém para escolher, para se converter, para batizar no Espírito Santo, para deixar morrer sem nada. Não. O mundo, ele é imenso, é milhares e milhares e milhares de almas. E os cristãos não são tanto assim. Mas os poucos cristãos que tem pelo mundo, esses têm que ajudar as almas que estão sofrendo e caindo por aí, morrendo. Irmãos, hoje eu digo, quantas revelações o Senhor tem me dado por esses dias agora, que eu chego a estremecer, eu fico com medo, tenho medo. Que coisa tão forte, mas é tão forte. Se os irmãos soubessem que ponto, que situação que está a terra, espiritualmente, dá a impressão que o inferno já se levantou, já veio tudo para a terra, para atormentar. Quantos crentes sendo destruídos pelos próprios crentes? Quantos cristãos sendo destruídos pela fraqueza, às vezes, e muitas vezes, ouvir uma palavra, ai, pela melancolia, vão falar assim, ai, não quero mais ir na igreja, então fica em casa. Um dia você não vem, dois também não, no terceiro, você não consegue mais vir. Presta atenção. O que vai importar para você o irmão, a irmã, o pai, a mãe, o tio, a tia, a avó, o vô? Não vai importar nada. Não é eles que vai te entregar a salvação. A hora que você fechar teus olhos aqui, nenhum deles vai poder segurar você pelas mãos e te levar para a glória ou levar lá embaixo. Mas tem só um que pode te levar. E por esses dias, numa oração aqui, o Senhor me arrebatou aqui um sábado à noite de madrugada. E novamente eu fui passar naquele túnel. É um túnel, irmão. Você acabou de morrer. O Senhor tem esse mistério comigo várias e várias vezes. Você acaba de fechar os olhos aqui nessa terra. Não é para ficar com medo não, é para você acordar para a vida. Você acaba de fechar os olhos. Tem um túnel terrorizante. E você passa voando. Só que se você vai salvo, os anjos passam embaixo do Hades. Ele passa por cima do Hades, do inferno lá. Se você vai salvo, os anjos te pegam, eles passam voando com você, para você não ver o que tem lá embaixo. Só que por esses dias, não ontem, no outro sábado passado, eu fui arrebatada aqui. Ai, coitada de mim. Eu passei voando sim, só que eu fiquei na beiradinha espiando o que acontecia lá embaixo. Vocês imaginam o tormento que é lá embaixo. Não é o inferno. Eu fiquei na beiradinha olhando assim, o corpo assim. Deus queria falar comigo, eu queria voltar em mim. Deus querendo voltar em mim, eu luto, porque é muito ruim. O corpo dói, a alma é terrível. Eu voltei assim, mas eu pude enxergar milhões e milhões e milhões de almas lá embaixo, gritando socorro, pedindo ajuda, mas eles não vão mais sair de lá. Eles já estão lá. Mas eu garanto para vocês uma coisa, eu posso estar enganada, mas acho que nenhum deles foi lá sem conhecer a palavra de Deus. Todos, desde o começo do mundo até o dia de hoje, se eles estão lá embaixo, alguma palavra do Senhor eles ouviram. Ninguém está lá à toa, porque o nosso Deus é justo, é um Deus de justiça divina. Então, Jesus ele veio, ele instruiu os discípulos, a palavra de Deus está marcada aqui. Deixa a perseguição de lado, deixa tudo que você puder de lado, segue a palavra do Senhor. Vamos seguir, vamos ter amor de Jesus como Ele teve em nós. Se Ele não viesse, não tivesse dado esses ensinamentos, como é que a gente ia saber o que é para seguir, o que é certo e o que é errado? Íamos ver tudo perdido, ia ser uma Sodoma e Gomorra esse mundo. Mas nós verdadeiros cristãos, eu e você, meus amados, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mesmo se você não leu a Bíblia inteira ainda, se for ter algum pecado, alguma coisa que você for fazer que não é digno, não é certo, o Espírito de Deus, Ele está na terra para isso. Ele acusa dentro do seu coração. Você sabe o que é certo e o que não é.
Ele acusa, ele fala com a gente. Muitas vezes ele fala assim. Toda vez, jamais ninguém cai num laço antes de ser avisado. E nós podemos falar até por irmão, eu não sabia, sabe? Você pode falar por irmão que você não sabia. Mas para o Espírito Santo, como você vai falar isso se ele estava te avisando? Não tem como, não tem como. Amém? E Jesus, ele falava para os discípulos. Ele disse para os discípulos: mas tudo isso, todas essas perseguições que vós terão, vai ser por causa do meu nome. Porque eles não conhecem aquele que me enviou. O mundo, os ímpios, eles não conhecem Deus de verdade. Eles conhecem outros deuses. Nem culpa eles têm para falar a verdade. Até eles não conhecem a verdadeira palavra de Deus. O ímpio, o mundo, eles perseguem os cristãos mesmo. Porque eles têm raiva, porque o que está neles, né, é as trevas. E o crente, o cristão, os filhos do Senhor, somos a luz do mundo. Nós somos o sal dessa terra. Nós temos que brilhar, gente. Nós temos que brilhar como Jesus brilhou um dia. Ele disse que no nome dele faríamos coisa maior do que ele. E ainda diz a palavra de Deus que se fosse escrever tudo que Jesus fez na terra, não caberia nos livros da terra, não caberia nos livros da terra, de todos os milagres que ele fez nesse tempo. Eu penso que foi tudo abreviado, né? É grande a Bíblia, mas ela foi abreviada. E aqui diz, termina assim, tem muitas coisas pela frente ainda, mas não dá para me falar. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará em mim. E vós também testificarás, pois estiveste comigo desde o princípio. Amém? Jesus dizendo para os discípulos dele: vocês vão conhecer o Espírito Santo, ele disse. Porque imagina a hora que ele se foi. Se não viesse o Espírito de Deus, não teria mais evangelho cristão. Tinham morrido todos. E se não tivesse o Espírito Santo, o que seria dessa terra? Não teria mais nada.